Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Seção 6ª. Dos benefícios. Subseção I. Da aposentadoria por incapacidade permanente. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Art. 43. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Primeira concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade por meio de exame médico-pericial a cargo da Perícia Médica Federal, de modo que o segurado possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Segunda doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Art. 44. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no primeiro, e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do disposto no artigo 32, redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. E 60%. Com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, ou 15 anos de contribuição, para as mulheres, ou, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Segunda, 100%, quando a aposentadoria decorrer de, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. A. Acidente de trabalho, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. B. Doença profissional, ou, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. C. Doença do trabalho, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Primeiro, na hipótese de a perícia médica inicial concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida, redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. E, ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias, e, redação dada pelo Decreto número 3.265, de 1999. Segunda, ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial ou facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Redação dada pelo Decreto número 3.265, de 1999. Segundo, durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivos da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Redação dada pelo Decreto número 3.265, de 1999. Terceiro, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária concedido na forma prevista no artigo 73, fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Art. 45.
O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observada a relação constante do anexo 1º, e, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal, e segunda, recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. Art. 46. O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no primeiro e sob pena de suspensão do benefício. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro observado o disposto no caput, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento do exame médico pericial de que trata este artigo, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, após completar 55 anos de idade e quando decorridos 15 anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a tenha precedido, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, após completar 60 anos de idade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, a isenção de que trata o segundo não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, verificação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, nos termos do disposto no artigo 45, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, verificação da recuperação da capacidade laborativa, por meio de solicitação do aposentado que se julgar apto, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, subsídios à autoridade judiciária na concessão de curatela, observado o disposto no quarto do artigo 162. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições de que o trata o segundo, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo quando necessário para apuração de fraude. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, segurado com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, fica dispensado da avaliação de que trata o caput, observado o disposto nos terceiro e quarto. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, a Perícia Médica Federal terá acesso aos prontuários médicos do segurado registrados no Sistema Único de Saúde, SUS, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido sigilo sobre os seus dados. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, o atendimento domiciliário hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldade de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 47. O aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial.
Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Na hipótese de a perícia médica federal concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria do segurado será cancelada, observado o disposto no artigo 49. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 48. O aposentado por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade terá a sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data de seu retorno, observado o disposto no artigo 179. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 49. Verificada a recuperação da capacidade laborativa do aposentado por incapacidade permanente, exceto na hipótese prevista no artigo 48, serão observadas as seguintes normas, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, contado da data de início da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou B. Após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente, para os demais segurados, e, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade. A. Pelo seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. B. Com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses e C. Com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Art. 50. O segurado que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal. Primeiro observado o disposto no artigo 167, caso haja requerimento de novo benefício durante os períodos a que se refere o artigo 49, caberá ao segurado optar por um dos benefícios, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, na hipótese de opção pelo recebimento de novo benefício nos termos do disposto no primeiro, cuja duração se encerre antes da cessação do benefício decorrente do disposto no artigo 49, o pagamento deste poderá ser restabelecido pelo período remanescente, respeitadas as reduções correspondentes. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Subseção 2ª. Da aposentadoria programada. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 51. A aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, 15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se homem. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins de apuração do tempo de contribuição a que se refere o inciso 2º do caput, é vedada a inclusão de tempo fictício. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
segundo o período pelo qual os segurados contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído na forma prevista no artigo 199, será considerado como tempo de contribuição, observada a restrição estabelecida em seu segundo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 3. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 4. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 52. A aposentadoria programada será devida. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, ao segurado empregado, inclusive o doméstico. A partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até 90 dias depois dela, ou b. A partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo da linha A e segunda, para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento. Art. 53. O valor da aposentadoria programada corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, ou de 15 anos de contribuição, para as mulheres. Redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Subseção 2A. Da aposentadoria programada do professor. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 54. Para o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, desde que cumprido o período de carência exigido, será concedida a aposentadoria de que trata esta subseção quando cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, 25 anos de contribuição, para ambos os sexos, em efetivo exercício na função a que se refere o caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no artigo 53. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, para fins de concessão da aposentadoria de que trata este artigo, considera-se função de magistério aquela exercida por professor em estabelecimento de ensino de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógicos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a comprovação da condição de professor será feita por meio da apresentação, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, do diploma registrado nos órgãos competentes federais e estaduais ou de documento que comprove a habilitação para o exercício do magistério, na forma prevista em lei específica, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, dos registros em carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social complementados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino no qual tenha sido exercida a atividade, sempre que essa informação for necessária para a caracterização do efetivo exercício da função de magistério, nos termos do disposto no caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, é vedada a conversão de tempo de serviço de magistério, exercido em qualquer época, em tempo de serviço comum. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, a aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 55.
revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Subseção 3ª. Da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 56. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida aos segurados a que se referem a linha A do inciso I, a linha J do inciso V e os incisos 6ª e 7ª do caput do artigo 9º e aos segurados garimpeiros que trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar, conforme definido no 5º do artigo 9º, quando completarem 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere o inciso 7º do caput do artigo 9º comprovará o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que tiver cumprido o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial tenha recebidos rendimentos a que se referem os incisos 3º ao 8º do artigo 9º. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o valor da renda mensal da aposentadoria de que trata este artigo para os trabalhadores rurais a que se referem a linha A do inciso I, a linha J do inciso V e o inciso 6º do caput do artigo 9º, para o garimpeiro e para o segurado especial que contribua facultativamente corresponderá 70% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o valor da renda mensal do benefício de que trata este artigo para os trabalhadores rurais a que se refere o inciso 7º do caput do artigo 9º será de um salário mínimo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, o segurado especial que contribui na forma prevista no 2º do artigo 200 somente fará jus à aposentadoria com valor apurado na forma prevista no 2º deste artigo após o cumprimento do período de carência exigido, hipótese em que não será considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, a aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 57. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no artigo 56 mas que satisfaçam essa condição, se considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao atenderem os requisitos definidos nos incisos I e 2ª do caput do artigo 51. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto no caput, o valor da renda mensal da aposentadoria será apurado na forma do disposto no artigo 53, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o salário mínimo, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o disposto neste artigo, aplica-se ainda que, na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 58. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 59. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 60. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 61. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 62.
revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 63. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Subseção 4ª. Da Aposentadoria Especial. Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando o cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, e que cumprir os seguintes requisitos, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto no primeiro, considera-se, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, eliminação, a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, neutralização, a adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento ou, na sua ausência, na legislação trabalhista. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, para fins do disposto no caput, a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, deverá superar os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou estar caracterizada de acordo com os critérios da avaliação qualitativa de que trata o segundo do artigo 68. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias, e aos de percepção de salário maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o artigo 68. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 66. Para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes, sem completar em quaisquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após conversão, hipótese em que será considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto no caput, não serão considerados os períodos em que a atividade exercida não estava sujeita a condições especiais,
observado, nesse caso, o disposto no artigo 70. Incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Segunda conversão de que trata o caput será feita segundo a tabela abaixo, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Terceiro, a atividade preponderante será aquela pela qual o segurado tenha contribuído por mais tempo, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria especial e para a conversão. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 67. O valor da aposentadoria especial corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto no caso da aposentadoria a que se refere o inciso I do caput do artigo 64 e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano de contribuição que exceder 15 anos de contribuição. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do anexo 4º. Primeiro, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos para atualização periódica do disposto no anexo 4º. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, a avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Terceira, dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. Incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Terceiro, a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto no 2º e 3º deste artigo e no caput do artigo 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, laudo técnico a que se refere o terceiro conterá informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia e será elaborado com observância às normas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e aos procedimentos adotados pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o referido laudo incorrerá na infração a que se refere a linha N do inciso 2º do caput do artigo 283. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, o INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de aposentadoria especial, podendo, se necessário,
confirmar as informações contidas nos documentos mencionados no segundo e terceiro. Oitavo, a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário, ou o documento eletrônico que venha a substituí-lo, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantido ao trabalhador o acesso às informações nele contidas, sob pena de sujeição às sanções previstas na linha H do inciso e do caput do artigo 283. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, para fins do disposto no oitavo, considera-se perfil profissiográfico previdenciário o documento que contenha o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 11. A cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão ao disposto nos terceiro, quarto e quinto com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante, quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante. Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013. 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no anexo 4º, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro. Incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela Fundacentro a metodologia e os procedimentos de avaliação, caberá ao Ministério da Economia indicar outras instituições para estabelecê-los. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 69. A data de início da aposentadoria especial será fixada. Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013. E, para o segurado empregado, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. A partir da data do desligamento do emprego, quando requerida a aposentadoria especial, até 90 dias após essa data, ou, incluída pelo Decreto nº 8.123, de 2013. B. A partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando a aposentadoria for requerida após o prazo estabelecido na linha A e, incluída pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Segunda, para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento. Incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Parágrafo único. O segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do anexo 4º, ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias contado da data de emissão da notificação, salvo comprovação, nesse prazo, de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado. Art. 70. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bons estudos!